Amada igreja, nesta semana, no meu tempo com Deus, eu não lembro o dia que foi, eu estava tendo meu tempo devocional aqui na igreja, é a torre de oração, a partir das 6:30 da manhã nós estamos aqui, e naquele momento buscando em Deus, direção de Deus, lendo, um texto saltou aos meus olhos, pulou. Ali que ele pulou dos meus olhos, eu comecei a olhar o texto por completo, o capítulo por completo. Ele é maravilhoso, ele é incrível. Daria para fazer uma mensagem aqui. Talvez a gente possa fazer nos próximos aqui, sim, uma série de mensagens de quinta-feira, que fale só sobre esse salmo. Vamos ver o que Deus vai ministrar ao nosso coração. Mas o final desse salmo acabou pulando os meus olhos. E ali, meu irmão, simplesmente o Senhor começou a ministrar a minha vida, e eu senti muito forte poder trazer essa palavra para vocês. Mas quando nós olhamos, por exemplo, um dos livros que é mais lido da Bíblia é o livro de Salmos. Os Salmos, a grande maioria que foi escrito por Davi, o rei Davi, um homem segundo o coração de Deus. E o texto que realmente saltou aos meus olhos foi um texto de Davi, em um momento, uma situação da vida dele, a qual ele estava passando, a qual ele estava enfrentando. Espero que o Senhor toque o teu coração e possa abrir os teus olhos para aquilo que Ele queira mover nas nossas vidas. Mas quando nós olhamos para a vida de Davi, nós sabemos que ele foi alguém chamado por Deus, ele foi alguém escolhido pelo Senhor. Sabemos também que ele foi chamado de um homem segundo o coração de Deus. Eu acho que eu já contei para vocês, mas não custa falar de novo. Uma vez eu cheguei para Bianca e falei: filha, sabia que Davi foi um homem segundo o coração de Deus? Ela falou: sério, que legal, e quem que é o primeiro? Eu falei: não, filha, não é o segundo de posição, é o segundo de alguém que entende e tal. E foi difícil explicar para a criança. Jesus amado, como foi difícil. Uma outra vez, posso falar essa, gente? Olha só essa aqui. Uma vez a pastora, eu não lembro se tinha o Davi. Tinha o Davi porque eu levantei umas 10 vezes para ir no banheiro com ele. Tinha o Davi, nós fomos num teatro, recebemos um convite para ir no teatro. Um pessoal da igreja lá de Curitiba ia fazer uma peça. E nós estávamos lá com o pessoal, meu irmão, eu praticamente não vi a peça. Porque o Davi pediu para ir no banheiro, acho que umas 10 ou 15 vezes. Eu falei: cara, não, mentira que você tá, cara, com tudo isso de vontade de ir no banheiro. Aí ele: não, papai, é que eu não curti a peça e eu quero ficar indo no banheiro saindo. Eu falei: cara, me falasse então que a gente fazia diferente. Mas aí acabou a peça e tal, tiveram toda uma ilustração, ideia. Aí a pastora chega para a Bianca no carro. A Bianca devia ter, o Davi devia ter uns 3, então a Bia devia ter, eles têm 3 anos de diferença cada um. Então a Bia vai estar com 6 para 7, mais ou menos isso. Eu acho que é isso, ou 2, mais ou menos, acho que é um 2 para 3. O Davi e a Bia mais ou menos uns 5 e 6 anos. A pastora chega para a Bianca e fala assim: filha, o que você entendeu da peça? Aí a pastora estava tomando um gole de água e fez a pergunta. A Bianca responde assim: mãe, o que é entendeu? A menina não entendeu nem o que é entendeu. Imagina, entendeu a peça. A pastora quase cuspiu, saiu água pelo nariz. Não tinha nem um celular para poder filmar aquela hora. Aquela hora, meu irmão, é munição na minha mão aquilo. Aquilo é munição na minha mão de poder gravar. Mas ali, meu irmão, você acaba tendo essas pérolas dos filhos. Quem é um homem segundo o coração de Deus, mas quem que é o primeiro? Então Davi, ele foi esse cara. Um cara que teve essa chamada na sua vida. Mas nós devemos entender que não apenas Davi, mas outros homens e mulheres de Deus, na palavra de Deus que nós encontramos, eles tiveram para que romper muitas coisas para poderem viver aquilo que Deus poderia e queria derramar na vida deles, e Deus moveu. Mas eles não moveram, eles não receberam de forma automática. As coisas não aconteceram da noite para o dia. Esses homens e mulheres, eles tiveram que romper com medos. Eles tiveram que romper com ansiedades e lutar contra a ansiedade. Eles tiveram que suportar pressões da vida. O que dizer de Ana? Ana não podia ter filho. Naquela época, uma mulher não ter filho era como se fosse uma amaldiçoada, era mal vista. Aí imagina, tinha Penina que tinha filho e falava: eu tenho, você não tem. Pesava na vida de Ana, mas você vê que Ana não desanimou. São pessoas que nós vemos que aprenderam a viver por fé. Fé não é aquilo que eu vejo, é a certeza que eu tenho de algo que eu não vejo. Mas foram pessoas que também, principalmente, tiveram que aprender a esperar. E se existe uma palavra, meu irmão, que é difícil para os nossos dias de hoje, espera, vaz. É esperar.
Esses homens e mulheres, eles não viveram da noite para o dia aquilo que Deus tinha para a vida deles. E nós temos que compreender hoje nos nossos dias que Deus não muda. A palavra fala que em Deus não há sombra de variação, ou seja, Deus não muda. Então, se Deus não muda, Deus também continua sendo o mesmo. Então, Deus, ele não tem pressa. Deus, ele sabe a hora de mover, o momento de mover na minha e na sua vida. Mas nós temos que aprender a esperar pelo Senhor nas nossas vidas. E eu creio, irmão, que essa palavra esperar é um grande desafio para os nossos dias, porque é onde todos correm de um lado para outro em busca de resultados, em busca de mudança, em busca de crescimento, em busca de transformação. E isso é muito bom, é super importante. Nós temos que crescer, temos que buscar mudança, transformação, temos que buscar resultados, nós temos que sempre poder crescer. Contudo, nós não devemos de forma alguma esquecer que Deus, ele tem o melhor para cada um de nós. Você olha, por exemplo, Isaías capítulo 1, versículo 19, eu amo esse texto. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Então nós vemos que Deus tem coisas boas para cada um de nós. Nós vemos que Deus tem coisas poderosas para as nossas vidas. Contudo, nós não podemos esquecer o fato de que nós precisamos saber esperar aquilo que Deus deseja mover nas nossas vidas. Mas hoje, infelizmente, muitos não conseguem lidar com o fato de ter que esperar. Meu irmão, esperar para muitos, parceiro do céu, é uma loucura. Eu que sou paulistano, meu irmão, eu falo para você que uma das coisas que assim, você vê que o paulistano já é correria por natureza. Tem mais algum paulistano aqui? Deixa eu ver, paulistano aí. Tem paulistano. Meu irmão, como que é nós em São Paulo no trânsito? Meu irmão, já amarelou lá, você está buzinando aqui, parceiro. Tipo, acelera. Nós somos tipo gás total, correria. Eu tive uma guerra quando eu fui para Curitiba, sabia andar no trânsito de Curitiba. Eu vou ficar muito estressado, não consegui esperar nada. Bora, vamos. E o que dizer nas coisas que nós queremos viver em Deus? Então todos nós passamos por isso. Mas agora, o salmo que eu queria ler com vocês, mesmo sabendo que é um grande desafio saber esperar, eu espero que Deus mostre ao seu coração qual o benefício que eu e você recebemos de Deus por saber esperar pelo Senhor. Quem quer receber isso hoje? Então você vai receber isso no seu coração. No final nós vamos fechar tudo em nome do Senhor Jesus. Mas o salmo que eu queria ler com vocês é o Salmo 27. Mas eu não vou ler ele inteiro, tá? Eu vou passar 2 versículos que me chamaram a atenção, que vai ficar para um próximo culto. Mas nós vamos chegar lá embaixo no final do salmo. Mas aqui o Salmo 27, meu irmão, é um salmo bem interessante. É um salmo que provavelmente Davi, ele estava sendo perseguido por Saul. Saul já estava perseguindo ele. Você sabe, Davi, ele foi ungido garoto, mas Davi, ele levou alguns anos para poder viver realmente aquilo que Deus tinha para a vida dele. Não foi da noite para o dia. Levou anos, mais de 10 anos para ele poder viver aquilo que Deus tinha. Porém aqui nós vemos no Salmo 27 que ele abre o coração. Repare que os salmos, irmãos, são canções. Então ele está cantando aquilo que ele estava enfrentando, aquilo que podia ministrar a vida dele poderosamente. E Davi começa com um salmo de uma forma poderosa. Ele fala no versículo 1, no capítulo 27: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Então você vê que Davi, ele está cantando isso. Ele fala, cara, o Senhor é aquele que me fortalece, o Senhor é a minha luz, ou seja, o Senhor é aquele no meio da escuridão que eu estou enfrentando, o Senhor é aquele que vai iluminar o meu caminho, o Senhor é a minha salvação, de quem terei medo? Então você vê que ele está debaixo de uma pressão, ele está debaixo de um problema, ele está sendo perseguido por um cara que um dia ele serviu, um rei, ele está sendo perseguido pelo rei dele, que praticamente tentou matar ele várias vezes. E aqui ele começa a abrir o coração. Aí no versículo 4 do capítulo 27, olha só o que ele fala: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Olha só que texto lindo.
Mas repare na palavra que ele fala assim, ó: uma coisa peço ao Senhor. O que está escrito aqui? E a buscarei. A gente tem que buscar. Ele entendia que ele estava clamando a Deus, mas também ele tinha que fazer a parte dele. Mas aqui fica para outro dia. E aqui ele fala de buscar, de buscarei, fala de procurar até encontrar. Então Davi fala: quem que eu vou temer? Quem que vai vir contra a minha vida? O Senhor é minha luz, mas também eu vou buscar o Senhor até encontrar. Eu não vou desanimar de forma alguma, até que no final do capítulo ele fala algo aonde eu queria ministrar o meu e o seu coração. Se você quiser me acompanhar, Salmos 27, versículo 11 e 14. Bom que você já consegue grifar na sua Bíblia aí algumas palavras que podem te ajudar a você estudar depois. Diz assim a palavra do Senhor: ensina-me, Senhor, o teu caminho, guia-me por vereda plana, por causa dos que me espreitam. Não me deixes à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas, e os que só respiram crueldade. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo, fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Até aqui. Então aqui ele finaliza esse salmo dessa maneira. Ele finaliza esse salmo declarando coisas poderosas. E a primeira coisa que nós vemos aqui é no versículo 11. É a primeira palavra que nós lemos. O Salmo 27, 11, a primeira palavra que nós vemos, ele fala: ensina-me. Então Davi, ele era alguém que tinha conhecimento de Deus. Ele tinha know-how de tantas coisas. Ele era alguém que ele foi um grande guerreiro. Meu irmão, Davi, para você ter ideia, ele era um cara casca grossa na guerra. Ele era um cara que, se alguém dava uma missão para ele, ele ia além da missão. Ele era o cara da segunda milha. O que é isso? Saul chegou para ele e falou assim: ó, Davi, você quer casar com a minha filha? Legal, você tem que trazer para mim 100 prepúcio de filisteu. O que é o prepúcio? É o órgão reprodutor masculino. Ele tinha que tirar aquela pelinha, tá? Como se fosse uma circuncisão. Ele tinha que tirar aquela pelinha e trazer para Saul. Só que Saul pediu quantos para ele? 100. Então ele tinha que encontrar 100 filisteu, matar 100 filisteu, cortar o prepúcio de 100 filisteu e trazer num saco para Saul. Só que para garantir, ele trouxe 200. Só para garantir. Então Davi era um cara, irmão, que você vê, era um cara acima da média. Era um cara que é no gás. E aqui ele aprendeu um segredo na sua caminhada. Ele aprendeu que ele precisava buscar em Deus direções para a sua vida. Então Davi sabia que poderia fazer as suas escolhas, mas ele decide clamar ao Senhor por ensino. Davi decide clamar ao Senhor por instrução. Ele sabia que ele podia trilhar o caminho que ele quisesse, da maneira que ele quisesse, mas ele decidiu se render ao Senhor. Ele decidiu se lançar nos braços do Senhor e buscar do Senhor sabedoria, ensino. E ele sabia que a sua mente era uma mente limitada. Davi sabia que ele tinha uma mente limitada. É como se Davi falasse assim, ó: eu acho que eu sei o que é melhor, mas Deus, ele é onisciente. Então por que eu vou tentar trilhar um rumo na minha vida baseado no meu intelecto, se eu nem sei o que vai acontecer comigo daqui 2 segundos? Mas eu posso buscar a sabedoria de um alto, de um Deus maravilhoso, que tem a onisciência, sabe tudo sobre todos, passado, presente e futuro, e Ele vai me instruir todos os dias. Então Davi, ele busca em Deus essa sabedoria, ele busca em Deus esse ensino, para que ele pudesse aprender cada vez mais. E aqui, amada igreja, como muitos de nós precisamos aprender sobre esse texto, com a vida de Davi aqui especificamente. Pois se nós soubéssemos investir tempo de oração, clamor e leitura da palavra, talvez muitos dos buracos, problemas e bombas que nós tivemos em nossas vidas, nós poderíamos ter evitado. Se nós tivéssemos buscado em Deus ensinamento, direção, provavelmente muitos dos nossos buracos, problemas nós teríamos evitados.
Não estou dizendo que nós estamos imunes de problema, amém, igreja? Mas existem problemas que infelizmente são consequências das nossas escolhas, e para serem más escolhas. E por isso que ele fala, ensina-me. Muitos de nós temos essa situação. Por isso que ele fala, versículo 11, coloca para mim o próximo texto. Acho que eu coloquei amarelo, isso. Ele fala, ensina-me, Senhor, o teu caminho, guia-me por vereda plana. O que ele está falando, vereda plana? Ele está falando de uma planície, de algo reto. Ele está falando assim, Senhor, me ensina e me guia o caminho que eu tenho que trilhar, mas que seja um caminho aonde eu não venha encontrar montes, vales, problemas, porque ele fala que os inimigos estão na espreita. Ele fala, por favor, me ajude num caminho plano, numa vereda reta, num caminho aonde eu consiga realmente caminhar, aonde eu não vai entrar em situações que eu vou me lascar, que eu vou me quebrar por inteiro. Então aqui Davi, ele busca em Deus como trilhar o caminho. E se nós pensarmos, talvez a nossa empresa, talvez a nossa família, talvez o nosso casamento, talvez o nosso relacionamento, talvez as nossas vidas ou áreas das nossas vidas, nós não pudéssemos, talvez nós não tivéssemos experimentado destruição, ruína, bomba, prejuízo, destruição emocional, se nós soubéssemos buscar em Deus a direção correta e falarmos, guia-me pela vereda plana, guia-me pelo caminho aonde eu não vou encontrar destruição na minha vida. Eu sei que as situações virão, mas eu não quero ser aquele que vai causar isso, mas eu quero ser aquele que vai estar debaixo do Senhor, buscando direção e sabedoria para como viver nessa terra. Quem recebe isso no coração? Então dê uma salva de palmas ao Senhor bem forte. Mas agora Davi continua. Davi, ele fala no versículo seguinte, versículo 12 e 13. Ele fala, não me deixes à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas e os que só respiram crueldade. Versículo 13, ele fala assim, eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Aqui, dos viventes, perdão. Aqui, Davi sabia que não podia permitir com que as circunstâncias à sua volta o abalasse. Davi, imagina, ele derrubou o gigante, Saul estava com medo junto com todo o seu exército, ele matou o gigante, mas Saul era alguém que queria fama, título e o trono, então ele ficou com ciúmes de Davi, ódio e raiva de Davi. Saul chegou a ficar endemoniado, tinha bicho nele. Você vê que uma hora Davi está dedilhando adoração, e isso aqui é algo muito interessante para a galera da música. Você vê aqui, meu querido, Davi está lá trazendo uma adoração para Saul. Saul fica tão endemoniado que ele ataca uma lança, uma adaga para matar Davi no peito. Só que Davi só desvia, tira a cabeça, pum, para dar no meio da parede, encrava na parede. E ali você vê que agora esse cara que estava para servir ao Senhor, esse cara que estava ali para servir também o rei, agora é perseguido pelo rei. E ele começa a passar agora por uma situação delicada. Então Davi, ele olha para essas situações e ele fala, cara, eu não posso permitir com que as circunstâncias à minha volta comecem a me abalar. Eu não posso permitir com que os problemas à minha volta venham começar a abalar a minha fé, venham começar a abalar as minhas emoções, venham começar a abalar a minha visão, a visão que eu tinha a respeito da minha vida, a respeito daquilo que Deus tem para minha casa, para o meu negócio, seja a área que for. Davi, ele entendia. Ele fala aqui o versículo, os inimigos, eu sei, não me deixes à vontade, não deixe, cara, que os meus adversários venham contra mim com falsas testemunhas. Então tinha galera falando mal dele, tinha galera querendo fazer crueldade com ele. Então olha o nível que o cara estava enfrentando, olha o nível de pressão que ele estava passando. Estava sendo procurado para ser morto, as pessoas estavam falando mal dele, as pessoas estavam difamando sobre ele, acabando com a vida do cara. Mas ele entende aqui que nesse momento ele fala, cara, eu tenho duas opções. Ou eu fico agora com isso, cultivando e falando, ouvido aos céus, ou não vai dar, ou eu vou realmente crer que Deus vai mover na minha vida, ou realmente vou crer que o Senhor vai mudar essa situação. E se nós olharmos hoje, todos nós estamos aqui em alguma guerra.
Talvez alguém aqui está passando uma situação, talvez a sua não é igual à minha, a minha não é igual ao do outro irmão, mas cada um aqui tem um desafio, cada um aqui tem uma circunstância, cada um aqui tem uma situação que muitas vezes rouba a nossa paz, que muitas vezes nos atrapalha, que muitas vezes vem, parece aquele espinho na carne, e nós temos a opção de ficarmos reclamando e falando, não vai dar, não vai ser possível, não tem como, ou nós realmente falarmos como Davi falou. Davi, ele falou, tem inimigo, tem mentira, tem pressão, tem bomba, mas eu creio que verei a bondade do Senhor na minha vida. Então Davi, ele fala, cara, os inimigos estão me cercando, tem situações complicadas, tão delicadas, mas no versículo 13 ele fala assim, ó, eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Ou seja, ainda que a circunstância à minha volta esteja complicada, ainda que as bombas estão vindo, parece que eu estou andando num campo minado, como que vai ser? Uma coisa eu sei, eu não vou ficar olhando apenas para a circunstância, eu sei que o Senhor virá com a sua bondade na minha vida, eu sei que Ele virá mudar o cenário na minha casa, eu sei que Ele mudará a circunstância à minha volta, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Os planos do Senhor a meu respeito são planos altos, são planos maravilhosos. Da mesma forma para você, igreja, eu declaro sobre a tua vida que o Deus do sobrenatural começa a mover sobre vocês, que a bondade do Senhor você vai ver nos seus dias. Você não vai passar sem ver o Deus do sobrenatural movendo na sua vida, não vai passar em branco. Você serve um Deus do impossível, um Deus do sobrenatural, e é esse Deus que moverá todos os dias. Dê uma salva de palmas se você crer. Porque essa fase, nós sabemos, é fácil passar, gente, sim ou não? Não, não é fácil. Só que nós achamos que não é fácil porque nós estamos apenas olhando da nossa ótica natural. Nós estamos olhando apenas com aquilo que nós temos na nossa mão. Mas na verdade, nós não caminhamos por aquilo que nós vemos, nós caminhamos por aquilo que nós cremos. Então, ainda que a minha volta pareça um caos, eu não caminho pelas circunstâncias que estão à minha volta. Não estou dizendo para você que nós vamos fingir que não está acontecendo nada. Vamos fingir pensamento positivo, energia positiva. Irmão, a gente não tem energia positiva. Não tem nenhum versículo na Bíblia escrito tenha energia positiva, tenha pensamentos positivos. Irmão, não tem nenhum versículo na Bíblia que fala sobre isso. O que tem na Bíblia é: o meu justo viverá pela fé. E o que é a fé? A fé não é pensamento positivo. A fé é a certeza que o meu Deus vai mover na minha vida. Então, quando o teu problema fala para você que não vai dar, você fala para ele, você pode falar o que você quiser, mas o meu Deus fala que Ele moverá na minha vida, a bondade dEle virá na minha vida. Enquanto eu ainda estiver vivo, eu verei a bondade do Senhor, eu verei o poder do Senhor, eu verei o Senhor movendo na minha vida de forma poderosa e sobrenatural. E aqui são coisas que muitos de nós muitas vezes não entendemos, mas Davi, ele fala disso, ele fala dessa bondade do Senhor ainda vivo. Mas agora Davi, ele finaliza de uma forma preciosa e maravilhosa. Eu creio que hoje nós não precisamos nem de muito tempo para aquilo que Deus queira falar ao nosso coração. Mas aqui em diante é a hora que eu queria que você realmente abrisse, pedisse: Senhor, me ajuda, eu quero entender isso. Davi, ele finaliza esse Salmo 27 no versículo 14, que ele fala assim, ó: espera pelo Senhor, tem bom ânimo, fortifica-se o teu coração, espera pois pelo Senhor. Mas aqui eu quero focar por enquanto nesse começo, no meio, porque ele começa e finaliza o texto de uma maneira. Isso eu vou deixar para o final. Mas aqui ele fala: tem bom ânimo, fortifique-se o teu coração. Amada igreja, eu creio que uma das maiores batalhas que enfrentamos não são as externas, são as internas. Eu creio que uma das maiores batalhas que nós enfrentamos não são as batalhas do lado de fora, são as batalhas do lado de dentro. São questionamentos, situações que muitas vezes nós não falamos para ninguém, nem para o marido, nem para a esposa,
nem para o gatinho do Shrek, nada, não contamos para ninguém, não falamos nada, porque aquilo fica borbulhando dentro de nós, aquilo fica muitas vezes corroendo, aquilo, cara, é igual cupim. Você olha por fora, está tudo bem, mas por dentro, só o cupim sabe o que está acontecendo. E aquilo é uma guerra no nosso interior. Um turbilhão de informações, de situações. Nós muitas vezes encontramos pessoas, sorrimos, tudo ótimo, tudo bem. Só nós sabemos como que nós estamos por dentro. Só nós sabemos as guerras que nós passamos e enfrentamos. Vozes que vêm dizendo para a gente tanta lixo, tanta porcaria, tanta coisa que vem para derrubar a nossa imagem diante de Deus, quem nós somos em Deus, a nossa identidade em Deus, como marido, como esposa, como empresário, como filho, como ovelha, a área que for. Porém, quando Davi ele fala, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Quando você vê na Bíblia, coração sempre está relacionado ao homem interior. Então, quando você vê a palavra coração, está sempre praticamente relacionado sempre ao homem do lado de dentro. É que nós achamos coração, nós remetemos automaticamente para o nosso coração de carne. E na verdade, é o nosso homem interior, é aqui dentro da gente. Quando você clica lá no original, você consegue ver. Ele fala de mente, ele fala do homem interior. Então Davi ele está falando assim: ei galera, vocês precisam ter bom ânimo e fortificar o coração, ou seja, um homem interior dentro de vocês. Vocês precisam fazer isso. Só que agora você repara, irmão, que isso aqui é uma direção para mim e para você. Porque ele fala, tem bom ânimo. Ele não fala, não se preocupe, o ânimo vai te pegar numa quebrada. Ele não fala isso, não se preocupa, você vai dormir no terror, mas de manhã você vai acordar no bom ânimo. Ele não fala disso. Você lê que ele fala assim, tem bom ânimo e fortifique-se. Então ele está falando para eu e você, para nós buscarmos esse ânimo e nós buscarmos nos fortalecer. Então essas duas coisas que estão aqui são coisas que eu e você precisamos fazer, ou seja, nós precisamos dar passo. Então para se fortificar o coração, não é só eu ficar parado, eu preciso fazer algo para que dentro de mim venha a ser fortalecido. Eu preciso fazer algo para que na minha vida, no meu interior possa crescer alguém mais maduro, mais cascudo, que venha aguentar as pancadas que virão para frente. Então quando ele fala disso, ele fala dessa decisão que nós temos que ter, de fortificar o nosso coração, de fortificar o nosso homem interior, de fortalecer o homem interior. Essas duas palavras elas estão relacionadas. Tem traduções que falam, seja forte e corajoso. Então ele fala que é o tema do nosso ano, seja forte e corajoso. Ele fala de você se fortalecer, de você ter coragem, ele fala de você buscar em Deus. Só que nós temos que decidir. Meu irmão, não fique achando que simplesmente do nada, um dia, a coisa vai virar tipo, pum, nossa, a força. Não, nós temos que dar passo com relação a isso. Deus ele deseja fazer a parte dele, só que nós temos que fazer a nossa, de buscarmos em Deus. Posso ouvir um amém, gente? Está comigo aqui? Glória. Agora, Davi, ele entendeu isso, e aqui é delicado demais quando nós sabemos que temos promessas para as nossas vidas, quando nós sabemos que nós temos palavras para as nossas vidas, e nós queremos ver essas palavras se cumprirem nas nossas vidas, mas o tempo passa, o tempo voa, e a poupança Bamerindos continua numa boa. Jesus amado, gente. Quem é dessa época? Deixa eu ver quem é velho aqui. Só os coroa. Só os coroa, só nós. O tempo passa, o tempo voa e a poupança Bamerindos continua numa boa. Gente, nem existe mais isso. Está Jesus. Olha, do tempo da Colinos, gente. Meu Jesus amado, hein? Meu Jesus, época do abre a boca, é royal. Só os antigos saberão o que é isso, aleluia. Aqui, retomando o raciocínio, como é delicado quando você recebe promessas e palavras da própria palavra de Deus, ou alguém que chega e começa a entregar algo para a tua vida. Você tem promessa, tem palavra, e você vê o tempo passando e parece que não se cumpre.
Você vê o tempo passando e parece que você está, na verdade, perdendo tempo. Quem já sentiu isso? Deixa eu ver, só fui eu, só o carnal miserável. É horrível. Você gera expectativa. Mano, olha o paizinho. Ih, amiga, você não está ligado, tô bege. Deus vai mover, Deus vai agir. Aí passa uma semana, um mês, um ano, 2 anos, 3 anos, e a poupança Bamerindos continua numa boa. Até a poupança Bamerindos já foi, a promessa não veio. Você fala, Jesus, e agora? Como que vai ser? É horrível. Eu sei porque eu já passei por isso. É horrível. Você se sente, parece que às vezes abandonado por Deus. Mas nós sabemos que não, mas é o sentimento que vem muitas vezes. Parece que Ele se esqueceu, parece que Ele abandonou. Ficamos muitas vezes arrasados. E aqui é onde nós devemos tomar o maior cuidado. Porque Provérbios capítulo 13, versículo 12, a parte A, eu coloquei em amarelo pra gente, creio eu. Show, obrigado. Ele fala assim, ó: a esperança adiada faz o coração ficar doente. A esperança adiada faz o coração ficar doente. Quando as coisas não acontecem, tá? Aquela esperança vai acontecer, agora é a hora, o momento é esse, mas a hora que não vem, como é que nós nos sentimos? Por dentro, arrebentados. O que eu estou fazendo de errado? Que problema que eu tô? O que está acontecendo? Parece que não rompe, parece que não muda, parece que não tem transformação. E nós nos sentimos muitas vezes mal com relação a isso, derrubados. Mas por isso a importância de nós termos ânimos, buscarmos o ânimo em Deus, e nós termos a coragem, nós também nos fortalecermos o coração, o nosso homem interior. Por quê, meu irmão? Porque uma pessoa que não tem do lado de dentro fortalecido, e ela não vai conseguir saber esperar pelo Senhor. Uma pessoa que não tem dentro dela trabalhado, fortificado, fortalecido, bem firmado, na primeira balançada que der o barco, ela já vai querer pular fora e não quero saber disso. Na primeira bomba que vem, ela já vai querer chutar o balde e falar: isso é Deus mesmo, não quero saber, para mim não serve. Por quê? Porque nós queremos que Deus faça do nosso jeito. Nós queremos que Deus faça no nosso tempo. Nós queremos que Deus faça da nossa maneira. Meu irmão, grava isso no seu coração. Deus não é amuleto para catar e a gente catar e falar assim: ó, move agora, arruma aqui, arruma ali, faz isso. Não, Deus, Ele é um Deus soberano e sobrenatural. O que Ele espera são homens e mulheres obedientes, fortalecidos, que saibam esperar, porque eles viverão as promessas do Senhor de forma poderosa e sobrenatural. Agora, se eu não fortaleço aqui dentro, automaticamente na primeira bomba que vem, eu arrebento. Eu sei porque eu já vi muitas pessoas a quais eu sempre falei: protege o coração, protege o coração, fortalece o coração, protege o coração, protege o coração, busca em Deus fortalecer. Mas a pessoa, ela não entende, ela acha que eu estou brincando, e nós não estamos brincando. Por quê? Porque, meu irmão, Provérbios 4, 23 fala isso. Eu não coloquei, não precisa colocar, Fabrício, obrigado. Mas ele fala sobre isso. Tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque é dele que procede as fontes da vida. Então, se eu não protejo o meu homem interior, na primeira bomba que vem, eu vou querer chutar tudo. Mas agora, se está fortalecido, ainda que tenha atrito, problema, situação, por estar fortalecido, eu vou aprender a resolver e esperar para o Senhor poder mover na minha vida. Então, se nós não fortalecermos aqui, do lado de dentro, nós simplesmente perdemos. Nós podemos perder, podemos deixar de viver o que Deus tem. Por quê? Porque vai largar. Imagina Davi, foi ungido rei na casa perante os pais, perante os irmãos, agora está fugindo porque o rei quer matar o cara. Imagina como ele se sentia, imagina a cabeça dele. Se ele não tivesse firmado, ele está aqui cantando, ele que está cantando o texto, fortifica-te o teu coração, ele está cantando para ele.
Ele está adorando para Ele. Fortifica o teu coração, fortifica o teu coração. Tem de bom ânimo, bora. A circunstância está pesando aqui fora, mas aqui dentro não. Bora, levanta, cara, gás, bora. Vamos, o nosso Deus vai mover. Eu verei bondade do Senhor na minha vida. Ainda vivo, vou ver Ele mudar essa situação. Então Ele continua perseverando, dando um gás. Aí a pergunta fica: pastor, como me fortalecer do lado de dentro? Quem quer saber sobre isso? Te dou a dica agora, você tem que grifar esse texto na sua Bíblia. Efésios capítulo 3, versículo 16. O livro de Efésios particularmente é um dos que eu mais gosto do Novo Testamento. Na verdade, de Gênesis e Apocalipse eu gosto, vai gente. Até a capa da Bíblia eu gosto. Maravilhosa. Olha só, vamos ler junto. Junto não, pega aí, segura. Ele está começando a falar que eu me ponho de joelhos para quem eu tomei o Senhor no céu. Paulo está orando a Deus. Paulo está orando a Deus pedindo. Aí ele fala assim, ó: estou pedindo para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder. Mediante quem? Aonde? No homem interior. Então Paulo chega e fala: ei, eu clamo para que, segundo a riqueza da sua glória, o Senhor Deus vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. Então Paulo já está dando a letra. Quem que é o cara que nos fortalece do lado de dentro? Quem? O Espírito Santo. Então o Espírito Santo, Paulo está falando, mediante o Espírito Santo, no homem interior de vocês, é onde Ele vai conceder que vocês sejam fortalecidos com poder. Ele fala de um poder sobrenatural no nosso homem interior. Então, se a pessoa do Espírito Santo é a pessoa que me fortalece no meu homem interior, a pergunta que eu faço para você é: quanto tempo você passa com aquele que te fortalece todo dia? Por isso que muita gente se abala no meio do problema. Não consigo orar, pastor. Não tem tempo para orar. Não consigo. Não dá. Lê Bíblia. Aí passa um dia, passa 2, passa 3. Os problemas vão acabar, gente? Sim ou não? Não. Não acaba. Aí ele está falando: ei, eu tenho poder para te fortalecer. Cadê você na comunhão comigo? Eu tenho poder para te nutrir, para você permanecer. Vai vir tempestade, vir pancada, você não vai ser abalado. Mas cadê você? O medo corrói você, porque você não tem comunhão comigo. A ansiedade governa a sua vida e está tomando espaço cada vez maior, porque você dá crédito para ela, e você não vem buscar aqui em mim, para que eu possa fortalecer o teu homem interior. O teu problema ganhou espaço na sua visão, porque se você conseguisse ter comunhão comigo, eu ia te mostrar que os sonhos de Deus para você são maiores do que você podia imaginar. Então é isso que Paulo está falando. Ele está falando que, ei galera, eu estou clamando a Deus para que vocês possam enxergar. O Espírito Santo quer fortalecer dentro de vocês. Ele quer tocar o interior de vocês, o homem interior de vocês. Por quê? Porque o Senhor tem planos, o Senhor tem promessa. E quando você passa dessa fase, Ele fala: o meu filho passou, a minha filha passou, vai vir mais uma situação, beleza, está fortalecido, está cascudo, vai passar. O céu clama para mim e para você: fortaleça, filho, permaneça, filho, firme, filho, porque a prova está vindo, mas a glória também será maior. O problema está vindo, mas a vitória é maior do que você podia imaginar. A circunstância pode parecer ruim, sim, dói, machuca, mas você vai ver o meu poder fluindo na sua vida. Você vai ver a minha unção poderosa sobre você, fluindo no seu homem interior. Dê uma salva de palmas a Ele bem forte, aleluia. Esse aqui é um dos textos que particularmente eu declaro muito na minha vida. Se você não sabe o que orar, vou te dar uma dica. Pega o livro de Efésios, leia ele na primeira pessoa. Você quer ver como é que eu faço? Que o Senhor, segundo a sua riqueza da sua glória, me conceda que eu seja
fortalecido com poder, mediante o seu Espírito, no meu homem interior. Não sabe o que orar? Ora a Bíblia. Ora a Bíblia. Porque se você não crê nisso, eu te pergunto, como é que você crê que vai ser salvo? Quem crê que se Jesus voltar hoje vai ser salvo? Show. Aonde está escrito isso? Aonde? Na palavra. Vocês já aprenderam. Então o que a gente tem fé? Para que vai ser salvo? E não tem fé para que vai ser fortalecido para viver aqui também aquilo que Deus quer mover hoje na gente. Talvez hoje chegou o dia de você começar a rever o seu tempo com Deus. Não estou falando para você pedir as contas do seu trabalho e ficar só orando em casa. Mas você sabe, se nós queremos nos fortalecer ainda mais, nós temos que buscar ainda mais, ter comunhão com o Espírito Santo. Sabe por que tem vícios que muitas vezes governam mais a vida das pessoas? Porque elas têm um relacionamento com o Espírito Santo praticamente zero. Não lê Bíblia, não busca, é zero. Agora, para nós irmos para a reta final, Davi, ele começa e termina o verso falando uma frase, o último verso. Coloca para mim, por favor, Fabrício, 14. Isso. Ele começa e termina. Ele fala assim, ó: espera pelo Senhor, tem de bom ânimo, fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Eu creio que uma das maiores guerras, como eu disse, é dentro de nós, e é sabermos esperar. Porque hoje, ainda mais hoje, na nossa geração, uma geração tecnológica, uma geração onde tudo foi feito para acelerar o processo. Tudo foi feito para otimizar. Antigamente você tinha que ficar na fila do banco horas. Agora você resolve praticamente quase tudo pelo celular de sua casa. Se bobear, até no banheiro, se é que você me entende. Você resolve tudo. Celular. Tudo foi feito para otimizar, para acelerar o processo. E quando nós olhamos para as nossas vidas, nós queremos também que Deus acelere. Agora, é agora, é agora, é agora, é agora. Tem que ser agora, tem que ser agora, tem que ser agora, tem que ser agora, tem que ser agora. E quando não vai, o nosso coração, se não está fortalecido, balança. Balança. Só que, eu ia falar Paulo, mas aqui Davi, ele aprendeu, espera pelo Senhor. Nós já vimos, meu irmão, pessoas que não souberam esperar no Senhor o que aconteceu. Nós temos guerra que até hoje acontece em nosso meio. Nós temos guerra até hoje no nosso meio. Ismael e Isaac. Até hoje no nosso meio. Isaac era a promessa que Deus tinha. Ismael era a pressa do casal para querer viver a promessa. E por querer acelerar e tentar dar uma ajudinha para Deus, tiveram consequências. Então já vou te dar uma dica. Deus não precisa da tua ajuda. Deus não precisa da sua ajuda. O que Deus precisa, olha que frase, hein? Escreve essa. Deus não precisa da nossa ajuda, Ele precisa da nossa obediência. Deus, Ele não precisa da sua ajuda, Ele precisa da sua obediência. Grava essa aí foi forte. Até eu agora fiquei assustado. Ele não precisa da nossa ajuda, Ele precisa da nossa obediência. Por quê? Porque Abraão e Sara, Ele esperava deles obediência, mas eles tiveram pressa. Deita com a minha escrava, vai lá com a Agar, pega a Agar de boa, vou fingir que eu não vi. Você é louco. Deu um jeito. Ismael surgiu. Olha o caos que rolou. Olha a bomba que rolou. Olha a situação que aconteceu. Então Deus espera de nós obediência. Obediência em toda situação. Eu sei que esperar muitas vezes é um desafio. Mas pastor, Deus não está falando nada, está em silêncio. Mas quem falou que Ele vai ficar falando com você igual sua melhor amiga todo dia no WhatsApp? A gente acha que Deus vai ser igual a gente, igual a amiga do WhatsApp. Bom dia amiga, tudo bem? Como é que você está? Deu 5 minutos, amiga, estou bem, você?
Hora do almoço, amiga, você vai almoçar o quê? Aí, amiga, você vai não sei aonde. Meu irmão, Deus não é amiga nossa de WhatsApp. Deus, Ele é objetivo. Se Ele não ter falado nada para você, você fica dentro da última direção que Ele te deu. Se Ele não falou nada para você até agora, você fica dentro da última direção que Ele te deu. Porque Ele está trabalhando dentro da gente a obediência. Está trabalhando no nosso interior a obediência. Ele está trabalhando para a gente poder saber esperar. Vamos ver se sabe esperar. Vamos ver se vai suportar. Porque se na primeira bomba já sair fora, já sei que infelizmente não vai dar para contar com esse. Mas se caminhar debaixo de obediência, souber esperar, grandes coisas vão mover da vida desse servo. E o Senhor espera isso de nós. E tem um texto, meu irmão, que nós muitas vezes lemos, e hoje eu fiquei meditando nele, à tarde e tal. Eu falei, Deus me mostra, Deus mostrou algo tão poderoso. O texto de Isaías, capítulo 40, versículo 31, que nós conhecemos. Ele fala assim, ó: mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Eu li. Eu falei, Deus, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Eu falo, Deus, como que eu consigo renovar as minhas forças? Aqui vou dar uma dica para vocês. Como começa a vir as palavras na minha vida? Eu começo a viver a palavra, eu começo a conversar com o texto. Então, você quer uma dica? Conversa com o texto. Você está lendo, eu já começo a fazer pergunta. Sabe pergunta de português de escola? Vamos perguntar. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Então, quem que renovam as forças? Quem que renovam as forças? Os que esperam no Senhor. Então eu começo a fazer essas perguntas. Eu começo a conversar com o texto. Anoto, põe do lado. Eu vou anotando, começo a conversar com o texto. Eu falo, Deus, mas na minha cabeça não entra, cara. Como assim esperar em Ti, esperar no Senhor? Esperar no Senhor renova as minhas forças. Mas tipo, cara, como? Tem hora que eu não estou sentindo nada. Eu não sinto o Teu poder em todo momento. Eu não sinto essa força todo momento. Eu não estou todo dia de manhã acordando. Ó, a força aqui do amigo. Eita glória, vem em mim que eu estou fortinho hoje, aleluia. Estou mais bombadão espiritualmente. A gente não sente. Aí você fica naquela guerra, você fala, cara, o que é isso? Como assim os que esperam no Senhor? Como assim, pastor, esperar em Deus? Isso vai me trazer força. Isso vai renovar as minhas forças. Por quê? Por que as nossas forças são renovadas? Sabe por quê, meu irmão? Porque você não está só esperando, você está caminhando em obediência à direção que Deus passou para a sua vida. Então, quando eu e você estamos esperando no Senhor, nós estamos mostrando para Ele a nossa fidelidade a Ele, nós estamos demonstrando a nossa obediência a Ele, nós estamos dizendo, eu creio que o Senhor vai mover na minha vida, a circunstância à minha volta pode parecer loucura, muitos querem que eu busque atalho, que eu tome uma decisão diferente, que eu atropele, que eu coloque a carroça na frente dos bois, mas não, eu decido esperar. E quando Deus olha e fala, tem alguém esperando, eu vou fortalecer essa vida, porque Ele está buscando o poder do meu Espírito, e Ele começa a renovar a minha, a sua força. Então aqueles que esperam no Senhor, começam a ter sua força renovada. Então esperar em Deus, não quer dizer que você está ficando para trás, esperar em Deus, não quer dizer que você perdeu, esperar em Deus, é você experimentar a promessa que Ele tem para você, é você experimentar que Ele vai mover na sua vida, é você saber, não importa a circunstância à minha volta, cairão 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, e você não será atingido. Não importa o que fala a meu respeito, o que importa é que os céus estão falando para mim. Espera pelo Senhor que Ele moverá na sua vida, espera pelo Senhor que Ele moverá na sua vida, espera pelo Senhor que Ele moverá na sua vida. As trevas vão dizer para você, para que esperar? Para que se guardar em santidade? Para que esperar? Você fala, não, eu estou esperando porque o meu Deus está me renovando, Ele está me fortalecendo, Ele está movendo na minha vida, Ele está movendo na minha estrutura. O meu homem interior não é mais o mesmo, agora alguém que já cresceu, amadureceu, e Deus começa a mover de forma poderosa e sobrenatural. É isso que Ele espera de nós. Então esperar no Senhor não quer dizer que o tempo está passando e nós estamos perdendo. Coloca de novo, por favor, o texto. Esperar no Senhor, você recebe uma força que sobe com asas como águia.
correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. É onde você não desanima, é onde você não desiste. Eu sei que tem momentos, parece que nós estamos perdendo tempo, mas você não está. Não é porque as coisas não estão acontecendo que Deus não está movendo. Ele está movendo, Ele está agindo. E aqueles que souberam esperar em Deus, eles viveram as promessas do Senhor.